Incrível projeto para Neymar, vai sair do Santos ou não? E ainda, vamos também falar sobre o Arsenal que está no mercado e está de olho em grandes atacantes. Vini Júnior recebe proposta absurda. E por fim também falar mais do mercado da bola. Paul Pogba pode chegar no Brasil? Calma galera que eu vou explicar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Antony é a prova viva que o Manchester United destrói jogadores, porque em 2 partidas pelo Real Betis, o cara já foi eleito o melhor jogador as 2 vezes e com direito a um gol de muita qualidade nesse segundo jogo. E até em sua entrevista, Antony mostrou estar muito à vontade no clube e bem mais leve, diferente do que vinha acontecendo no United. O técnico Pellegrini também falou sobre o desempenho de Antony e suas falas deixaram toda a mídia impressionada. Enquanto atuava pelo Manchester, Antony estava sendo alvo de críticas intensas, principalmente por ter menos gols do que alguns zagueiros do time. Ele chegou no clube inglês como uma promessa, mas com o tempo acabou se tornando motivo de piadas. Mas antes disso, Antony era destaque no Ajax até o final da temporada de 2022. No verão europeu de 22, o Manchester United buscava recuperar a sua glória e apostou na contratação de Antony, que havia feito um ótimo trabalho no Ajax. A expectativa era alta, mas a realidade foi bem diferente. Pelo Ajax, Antony tinha bons números, sendo eleito o melhor jogador do mês uma vez durante os 2 anos que atuou na equipe. Ele se destacava como ponta-direita, com dribles eficientes e um estilo de jogo atrativo. Porém, sua adaptação à Premier League foi difícil e sua eficiência caiu significativamente. Apesar de um início promissor com gols nos 3 primeiros jogos, incluindo uma estreia marcante contra o Arsenal, Antony não conseguiu manter o desempenho, porque em sua 4ª partida depois do Giro 360, realizado em um jogo da Europa League contra o Sheriff, ele foi alvo de inúmeras críticas. Ué, mano, na verdade é que o Manchester United, né, acaba muito com o jogador que vai pra lá, porque é um time que não tem muita paciência, né, e acaba que não dá muita oportunidade pro jogador, e o jogador vai e se perde, né. É um time muito horrível pra quem quer ir pra lá, né, é fim de carreira praticamente. E o ex-jogador Paul Scholes classificou o movimento como ridículo. E isso já começou a afetar o psicológico de Antony. Até que na partida contra o Brighton, Antony tentou passar entre 2 marcadores. Não conseguiu e o árbitro não marcou falta. Revoltado, ele iniciou uma grande confusão em campo. Já contra o Manchester City, ele perdeu a cabeça novamente. Dessa vez, após ser driblado 2 vezes por Doku. Em outro jogo, Antony chegou a discutir com Bruno Fernandes diante das câmeras. E isso fez o técnico Ten Hag tomar uma decisão que humilhou o jogador. No dia do aniversário de Antony, ele o colocou em campo faltando apenas 30 segundos para o fim de uma partida contra o Fulham. Ele ficou tão triste que até um adversário tentou consolá-lo. Fora dos gramados, a vida pessoal de Antony também estava em crise. Sua ex-namorada, Gabriela Cavallin, acusou-o de violência doméstica e outras 2 mulheres também apresentaram queixas contra ele. Por conta disso, ele foi afastado da seleção brasileira e do Manchester United por 3 semanas. E por falta de minutagem e um desempenho abaixo do esperado, Antony foi emprestado ao Real Betis e agora tudo parece estar mudando, porque já no primeiro jogo, ele se mostrou bem à vontade em campo e iniciou a jogada de um dos gols do Betis. Antony estava sempre partindo para cima da marcação e criando boas jogadas. Nesse lance, ele deixou seu companheiro na cara do gol, mas o goleiro defendeu o chute. Mas um diferencial é que Antony estava sempre voltando para ajudar na marcação e quando ele foi substituído, saiu aplaudido de pé pela torcida e ainda foi eleito o melhor jogador da partida logo na estreia. E hoje, em sua 2ª partida, ele já começou o jogo marcando esse golaço com extrema categoria e qualidade. Antony tentou algumas arrancadas e estava muito leve em campo. Atuou muito bem, mas mesmo vencendo por 2-0, o Real Betis tomou a virada no último minuto e acabou perdendo o jogo. Ele ainda sofreu esse empurrão nas costas dentro da área, mas o pênalti não foi marcado. Mas mesmo assim, Antony foi eleito o cara do jogo. E com 2 partidas pelo Real Betis, ele já tem um gol marcado e 2 prêmios de melhor jogador. E isso mostra que ele está voltando a mostrar seu bom futebol, que com o tempo foi se perdendo enquanto ele estava no Manchester. O técnico do Betis até deu uma entrevista e elogiou o desempenho de Antony e se mostrou muito satisfeito com o seu futebol. Bueno, me pareció un debut muy positivo, es un jugador de calidad, estaba hablando con él justamente antes del partido, yo creo que un buen jugador no tiene que estar demostrando las habilidades que tiene con el balón, tiene que hacer un partido correcto donde
es equivocarse poco y hacer 2 o 3 cosas importantes, un gol, un buen pase, un buen centro. Creo que hoy día estuvo muy participativo, sobre todo en el segundo gol. Venía recién llegando un par de días antes y yo creo que nos va a aportar mucho. Anthony também deu entrevistas falando como está se sentindo. E ele parece estar muito mais à vontade e muito mais seguro no Real Betis. Buenas noches, muy bien, muy bien. Primer partido, muy feliz, muy contento. Un poco triste por el empate, pero vamos para arriba. Focar no próximo partido que... Mas antes de mais nada, vamos começar falando sobre o mercado do Arsenal. O Arsenal está atrás de um centroavante, de um atacante, é isso mesmo. Na última janela foi noticiado por vários portais da Inglaterra que eles tentaram até o último minuto o Watkins, só que não rolou. Recentemente eles tiveram a lesão do Gabriel Jesus e essa vaga ficou vaga, né? Não tem aquele centroavante que você olha e fala assim, pô, esse é o atacante do Arsenal. Já foi falado em Gyökeres, agora tá sendo falado em Lautaro Martinez e até mesmo Harry Kane. Calma que eu vou explicar essa história, se liga o que está sendo reportado para depois a gente comentar. Segundo o portal Mail Sports da Inglaterra, o Arsenal tem sido relacionado a vários atacantes, é isso mesmo. E agora eles estão planejando fazer uma grande oferta por Lautaro Martinez, um dos grandes destaques do futebol italiano. Recentemente se tornou o maior artilheiro da história da Champions League pelo clube. Bizarro. E outro nome que também está sendo falado, segundo o portal Daily Mirror, é o de Harry Kane, que agora está sendo cotado para se juntar ao Arsenal, depois que surgiu uma informação que ele teria uma cláusula de rescisão de preço reduzido em seu contrato com o Bayern de Munique. Assim, o Arsenal estaria de olho para qualquer movimentação do jogador. Nossa, mano, se esses caras chegam no Arsenal, são 2 grandíssimos nomes, mano. O que o Lautaro Martinez tá jogando de bola no futebol italiano é brincadeira, mano. É brincadeira, tá sendo artilheiro, El Toro, né? Tá arrebentando no futebol italiano com a Inter de Milão. Recentemente ele, como eu disse, passou o Adriano Imperador e se tornou o maior artilheiro da história da Champions League pelo clube. Então é um cara que, mano, chega com respeito. Somente um campeão do mundo. E o Harry Kane, pra mim, é um dos jogadores... Mano, pro Lautaro Martinez, ele ir lá pra o Arsenal ia ser muito bom, hein? Porque ele joga muito. E lá no Inter de Milão, eu acredito que ele não vai ganhar títulos tão importantes como Champions League, né? Uma Europa League pode até ganhar, mas Champions League é bem mais difícil disso acontecer. Porque o time não é tão bom igual um time, por exemplo, um Arsenal, Chelsea, entendeu? Então é mais difícil. Mais completos da posição, porque o Harry Kane consegue jogar tanto dentro da área quanto fora da área, consegue trabalhar com seus companheiros e olha o que ele vem fazendo na Bundesliga, batendo recorde atrás de recorde. É bizarro que ele vem jogando no Bayern de Munique, que vem passando por certa instabilidade, mas o Kane não, ele tá jogando o fino ainda e é um cara que conhece muito bem a Inglaterra e a Premier League, então poderia chegar numa adaptação bem rápida. Mas você acha que ele faria esse movimento e jogar no grande rival da sua ex-equipe? Qual que é a sua opinião? Você faria isso? Já comenta aí que eu quero saber, a opinião de vocês é sempre muito importante. Bem galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo e falar um pouco sobre Vinícius Júnior. Não para de sair notícias que a Arábia Saudita vai fazer de tudo e mais um pouco pela contratação do atleta brasileiro. E eles poderiam oferecer um salário de 1 bilhão para Vinícius Júnior? É isso mesmo, você tá ouvindo? Calma, que eu vou explicar melhor a história, então se liga o que está sendo reportado pelos portais lá de fora. Segundo Fabrice Hawkins, em reportagem da RMC Sports, Vini Júnior recebeu uma oferta da Arábia Saudita com um salário de cerca de 1 bilhão ao longo de 5 anos. O Real Madrid não vai segurar o jogador se ele pedir para sair. Ele pode se tornar o jogador mais caro da história caso ele vá para a Arábia Saudita, porque o Real vai receber uma bolada também, né? Estavam falando em cerca de 350 milhões de euros, até mais, sendo oferecido para o Real Madrid. Pra gente ter uma noção aqui, fazer um comparativo, a maior transferência da história foi o Neymar, deixando o Barcelona e indo pro PSG por pouco mais de 220 milhões de euros, né? Então assim, mano, olha isso, é 100 e poucos milhões a mais de euros. 100 e poucos milhões foi o que o Real Madrid... Eu penso ele ir pra lá agora porque tá muito cedo pra ele ir pra lá, porque ele é um jogador jovem, né? E tem muita carreira pela frente ainda, né? Mais pra frente pode acontecer dele ir, mas agora é muito cedo e não compensa, né? Compensa financeiramente, mas sem ser financeiramente não compensa. Igual
ele não vai poder ir para a seleção, que eu acredito que é bem difícil de ir. Não vai ganhar a Champions League, porque ele não vai competir também, então é bem mais complicado, né? Pagou pra contratar o Jude Bellingham. Então assim, eu entendo o Real Madrid pensar em vender o jogador, principalmente se o jogador pensar em sair. Eles contrataram recentemente o Kylian Mbappé, né? Tá se tornando um pouco o centro do projeto. Aí chega uma proposta dessa, você consegue contratar um zagueiro, um lateral, tudo que o Real Madrid precisa com certa tranquilidade, ainda sobra pra você guardar. Mas aí, você venderia o melhor jogador do mundo? Você venderia Vini Júnior se chegasse uma proposta dessa e você tivesse que decidir? Você é o diretor do Real Madrid, chegou essa proposta, o Vini aceita sair, você assinaria ou não? Não pode perder um jogador tão importante como Vinícius Júnior. Já comenta aí a opinião de vocês que eu quero saber. Galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, mas ainda tem muita coisa legal. Tem Paul Pogba no futebol brasileiro, um projeto similar ao do Neymar. O incrível projeto que querem fazer pro Neymar também, que eu vou falar no vídeo de hoje. Paul Pogba pode estar prestes a fazer uma transferência de curto prazo, como aconteceu com o Neymar, uma transferência de 6 meses para um clube da MLS, Turquia ou até mesmo o Brasil. Quem passa essa informação é a FUT Mercato, antes da janela de transferências de verão, que é no meio do ano e começo da temporada europeia. Assim o jogador fica um tempo nesse clube, retoma seu futebol e pode voltar ao futebol europeu. O Real Madrid está mirando a contratação de Saliba como uma prioridade absoluta. Em particular, espera-se que ele se torne o jogador mais caro da história a deixar o Arsenal. Quem passa informação é o portal RMC Sports. E para terminar, vamos falar sobre o projeto Neymar. O patrocinador do Santos, Viva Sorte, quer turbinar o projeto de Neymar no Santos com um aporte de 40 milhões de reais. A empresa fechou um patrocínio pessoal com o jogador e outro com o Santos no mesmo valor. A expectativa é que Neymar fique mais tempo no Santos, mais do que 5 meses que foi assinado. Isso para trazer mais visibilidade ao acordo. No patrocínio com o Neymar, a empresa vai pagar 20 milhões por 1 ano com o jogador e também vai pagar 20 milhões para o Santos para estampar a marca da empresa na camisa do clube. Porém, Neymar tem direito a percentual desse patrocínio do Peixe, assim turbinando a sua volta. A parceria ainda pode ser aumentada em 2025, caso o Neymar continue no projeto e continue no Santos. E aí galera, legal isso, hein mano, pro torcedor santista. Pô, é uma esperança, porque muita gente tá falando que o Neymar tá fazendo meio que esse projeto no Santos pra ver se realmente ele vai querer jogar no Santos ou não, mas também pra retomar sua alegria e seu futebol. E depois olhar também... Mano, isso é muito bom também, né? Porque o Neymar vai ganhar mais e ainda vai jogar mais tempo. Isso seria muito top de acontecer, né? E é isso, irmão. Pra cima. Tem propostas do futebol europeu e outras propostas que possam aparecer, porque daqui 5 meses ele vai ser agente livre, tá ligado? Então é algo muito tranquilo pro Neymar. O Neymar tá com a faca e com o queijo na mão. Mas aí eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam? Vocês continuariam no Santos e no futebol brasileiro até a Copa do Mundo? Vocês acham que o Neymar deve retornar para o futebol europeu? Que querendo ou não, mesmo que o futebol brasileiro já esteja num nível bem legal, tem uma alta competitividade, pô, o futebol europeu, né, é onde tem os melhores jogadores do mundo, então tem um destaque e uma relevância maior. Mas aí, qual que é a sua opinião, que eu quero saber? Então já comenta aqui embaixo.